Neemias 1, verso de número 1 diz o seguinte, a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, Pai, no nome de Jesus, fala conosco, revela a sua palavra, nos ensina, nos inspira, nos mostra, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu tenho certeza, Deus, que o Senhor tem grandes coisas e grandes propósitos para os nossos corações. Deus, em nome de Jesus, revela-te a nós para a sua glória. Quem crê, diga amém. Amados, a história de Neemias é uma história bastante conhecida, nos livros bastante pregado. Eu já preguei algumas vezes, algumas dezenas de vezes. E é sempre bom quando a gente prega a palavra. Eu gosto de pregar a palavra pregada muitas vezes, porque quando você prega ela e Deus dá de uma forma nova, não tem como não ver o agir de Deus e perceber a sua grandeza, como Deus se revela e como Deus faz nova todas as coisas, como Deus nos surpreende. E assim o Senhor fará conosco nessa noite, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. A história de Neemias, este homem, ele fica sabendo de uma história, de uma situação que acontece com a sua cidade, com Jerusalém. A informação que os pastos daqueles que não foram cativos, que ficaram naquilo que restou da cidade, que na verdade não existia mais, a cidade foi destruída, foi queimada, foi toda arrebentada. E este homem, Neemias, ele tinha um cargo de confiança. Neemias, ele era um homem reconhecido, ele era um homem que tinha uma posição de autoridade. Neemias, ele era copeiro do rei. Neemias, ele tinha esse cargo de confiança, porque copeiro do rei não era só aquele que o servia o rei em determinadas funções, mas ele o protegia, o guardando que coisas envenenadas, que situações preparadas contra o rei pudesse suceder. Neemias, ele ia à frente e ocupava-se antes, experimentava-se antes, faziam-se antes as coisas, para que o rei não sucedesse nenhum tipo de dolo, de dano, e que o rei não sofresse nenhum mal. Neemias era este homem. Era um copeiro, sim, simples, mas de muita influência. Alguns historiadores dizem que os copeiros, eles eram de verdade os únicos que tinham o poder de influenciar até mesmo o coração de um rei, no sentido de tentar dizer, ó rei, eu acho legal o senhor fazer isso, dar uma sugestão para o rei. O copeiro tinha a sua maneira e a sua liberdade de poder fazer isso, para realmente que o rei pudesse tomar algumas decisões. Mas ter a posição de um copeiro não significa deixar de ser um copeiro. Claro que ser rei, ser um governante é uma autoridade muito maior do que aquele que é um copeiro. Mas a Bíblia mostra o coração de Neemias, o cuidado dele, a preocupação dele, e ele manifestando este cuidado de forma que ele fica indignado, entristecido. Ele não escuta uma notícia ruim, triste, e ele finge que fica entristecido. Não, ele de verdade assume aquela responsabilidade. Ele de verdade, ele sente aquilo que ele ouve, abala, mexe com ele, a ponto de o próprio rei ele percebe, ele olha para Neemias e percebe que Neemias já não está igual. Neemias estava alterado, porque Neemias estava de verdade abalado com aquela história. Quer dizer, Neemias era alguém que se preocupava com todas as suas forças, com a sua cidade, com os seus antepassados, com os seus familiares. Ele estava de verdade preocupado. E a Bíblia diz que quando ele faz isso, ele manifesta isso, o rei percebe e vê que a tristeza não era do coração, porque o rei também o conhecia, convivia com ele. E o rei vai perguntar para ele o que ele poderia fazer. E ele conta para o rei o que acontece e diz para o rei se ele poderia estar ausente um período para poder ir lá e fazer a diferença naquele lugar onde Jerusalém já não existia mais, onde estavam todos os muros queimados, as portas queimadas, os muros fendidos, e a cidade já não tinha mais nenhum tipo de liderança, e as pessoas que ali estavam abandonadas, estavam elas feridas e envergonhadas, porque elas já não tinham mais a sua cidade, assim, elas não se sentiam sem dono, sem proteção, sem cuidado.
E quando ele se apresenta diante do rei, a Bíblia nos mostra algo tremendo. E existem muitas qualidades da vida de Neemias que nós podemos extrair para com as nossas vidas, e que são qualidades espirituais em que leva e eleva o próprio ministério, o chamado e a honra de Deus na vida de um homem, em que sai da onde sai e Deus levanta onde Deus quer o levar. Quer dizer, eu vejo em muitas passagens bíblicas, em muitas mensagens, Deus levantando homens e erguendo pessoas de forma sobrenatural. Só que todos os homens que foram erguidos por Deus, que foram levantados pelo Senhor, são homens que passaram por processos, que passaram por situações, que passaram por provações, que passaram por preparos, momentos. Só que a gente enxerga estas qualidades na vida desses homens. Muitos querem chegar aonde esses homens chegaram, mas na verdade não querem passar o que eles passaram. E Neemias, ele mostra, ele configura para nós uma das suas virtudes e das suas qualidades, em que nós podemos nomear aqui. Neemias é um cara que se mostra, primeiro, um coração de compaixão, de amor, de verdade pelas pessoas. Porque, querendo ou não querendo, Neemias estava no conforto, ele estava vivendo no palácio. Neemias estava num lugar confortável, mesmo sabendo que a sua família outrora era daquela cidade, mas Neemias dizia: puxa, não posso fazer mais nada, porque afinal a cidade já foi destruída. Afinal, aqueles que havia de morrer, morreu, aqueles que havia de viver, viveram, os que estão presos, e não tem mais nada. O que só resta agora é lá em Túlio, só tem problema. Quer dizer, vamos chorar, vamos lamentar. E a Bíblia diz que Neemias chorou, Neemias se lamentou, Neemias ficou muito triste. Há muitas pessoas, quando ficam sabendo de situações difíceis, passam por momentos difíceis na sua vida, elas se entristecem, elas entram em depressão, elas ficam angustiadas, elas ficam se sentindo sem alicerce, sem firmeza, não sabem a quem recorrer. Há quantas pessoas perderam seus parentes, era tudo que tinha. Há quantas pessoas perderam seu emprego, há quantas pessoas perderam num relacionamento, uma amizade que os traíram, alguém que os abandonou, alguém que os traiu. Quer dizer, decepções, marcas, traumas, o que restaram foram entulhos. E naturalmente alguma dessas pessoas falam o seguinte: vamos caminhar para frente, vamos adiante, vamos prosseguir adiante, para que a gente de verdade não venha perder tempo de ficar focando no passado, mas vamos olhar para frente. E muitas pessoas olhando para essas situações, muitas vezes vendo as coisas acontecer, tem tipos de pessoas que é aquelas que vê as coisas acontecer e deixa acontecer, deixa como está. Há outras pessoas que estão olhando e vendo de verdade o que estão acontecendo, viu o que aconteceu, mas não aceitam ficar paradas. Ela diz: em vez de eu ver acontecer, eu vou fazer acontecer. Existem outras pessoas que querem impedir aqueles que querem fazer acontecer. Neemias, este homem, ele era alguém que não só viu acontecer e não só ia impedir de que acontecesse, mas Neemias de verdade, ele tinha uma característica nele, que era fazer acontecer. Essa característica se coloca-se em homens de Deus, que se dispuseram diante do Senhor, ministerialmente, a sua vida, e que correram grandes riscos, e que sofreram e que trabalharam muito para conquistar algo. Em nenhum momento na Bíblia nós enxergamos conquista sem trabalho. Em nenhum momento na Bíblia nós encontramos conquistas sentado, deitado, levantando as mãos para os braços, dizendo glória a Deus. Em nenhum momento na Bíblia a gente vê: fizeram isso. Pastor Paulo e Silas cantaram hinos ao Senhor. Sim, mas isso eles tinham apanhado muito. Isso eles estavam nus em praça pública e cantaram hinos a Deus em gratidão a Deus. Mesmo tendo apanhado, sofrendo, ainda eles adoraram o Senhor. Quando eu e você adora a Deus, mesmo passando provações e adversidades, estamos manifestando a confiança que temos no Senhor e a certeza que temos nele. Quer dizer, não vamos parar. Quer dizer, aquele canto de Paulo e Silas era um canto de dizer: eu não sou aquele que vou ver acontecer, mas eu sou aquele que sou levantado para fazer acontecer. Este grupo de pessoas a quem Deus conta. Deus conta não com pessoa covarde, Deus não conta com pessoa que se diz fraca. Pastor, mas você não sabe o que ela passou.
Você não sabe a prova que ela passou, você não sabe a luta que ela está passando. Eu digo para você, não importa a luta em que nós passamos. Eu vou dizer, Neemias chorou, Neemias se lamentou, Neemias parou, se esgoelou na presença de Deus, mas chegou a um tempo, ele bateu a poeira e falou: chegou a hora de fazer acontecer, chegou a hora de eu me levantar, chegou a hora de eu agir. Eu vou dizer, meu irmão, tem hora de chorar sim, tem hora de gemer sim, tem hora que dói sim, mas eu vou dizer uma coisa, não é porque doeu, porque chorou, que você vai ficar prostrado para sempre, não. Há pessoas que vão lá e estou de luto, não passa 100 anos, está de luto. Eu vou dizer uma coisa, e quem é crente de verdade, a Bíblia diz que a morte não para, não fica, não tem luto para quem é crente, não. Quem é de Jesus, você tem que levantar a cabeça e dizer: eu fui chamado para fazer acontecer, eu fui chamado para fazer acontecer. Não é para ver acontecer, nem para impedir de fazer acontecer, é para levantar e dizer: pode contar comigo, Senhor, eu sou essa pessoa. Queridos, todos nós passamos por adversidades, todos nós passamos por provações, todos nós passamos por enfermidades, por provas, por lutas. A Bíblia diz que nós somos sujeitos, como Elias, às mesmas paixões. O que significa isso? As mesmas provações, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas. Eu e você passamos por provas, por tentações, por adversidades iguais. A diferença está em com aquele que vai ficar vendo tudo isso, e há aquele que vai dizer: Senhor, chorei demais, mas chegou a hora de levantar e ir para cima. Ele não manifestou um sentimento de alguém que não estava preocupado porque ele se levantou. Pelo contrário, ele ficou muito triste. Mas o que adianta você ficar triste e parado? O que adianta você ficar triste e ficar vendo, olhando a tristeza ao seu redor? Não vai resolver nada. O que adianta você falar: pastor, mas o trabalho aqui é grande, há muita coisa para arrumar. Eu lembro quando nós chegamos nesse prédio aqui, irmãos, era feio o negócio. Chegamos aqui para orar, oramos aqui, um grupo de pessoas, negócio, mas pensa uma coisa feia, que possibilidade de dizer assim: vai ter culto nesse lugar. Mas quando nós enxergamos aqui, nós oramos e falamos: vai ter culto, mas nós vamos ter que trabalhar muito nesse lugar. Tem muita coisa para ser feita, e ainda tem muita coisa para se fazer. Mas se a gente chegar e olhar: puxa, mas vai dar muito trabalho, então vamos embora. Neemias, ele apresenta para o rei, ele chora, ele ora, e o rei percebe, e o rei diz: o que você quer? Ele diz: eu quero poder ajudar o meu povo. Mandar a cesta básica para ele, Neemias? Não, eu quero ir lá, e eu quero colocar a mão na massa. Eu vou lá, nós vamos subir os muros, nós vamos reconstruir. Antes de começar a edificação, nós vamos começar a limpeza, porque o que tem de entulho, o que não presta, nós vamos começar a arrancar o que não presta. Chegou lá todo mundo a favor de Neemias? Não tinha ninguém, porque no começo está tudo quebrado, arrebentado, poucas pessoas acreditam. No começo que ninguém vê forma, ninguém acredita, ninguém quer apoiar. Ninguém é parente de ninguém quando não é famoso. Depois que for famoso, não parece parente em tudo que é lugar. O que é interessante para a pessoa dizer que ela conhece alguém que é conhecido. Agora, mas no começo, em que ninguém conhece nada, ninguém quer acreditar, ninguém quer apoiar, ninguém quer investir, ninguém quer ajudar, ninguém quer arregaçar a manga, ninguém quer trabalhar. Depois está tudo pronto, é fácil. Neemias tinha a visão, ele tinha algo de Deus. Ele não só tinha um coração quebrantado, mas Neemias tinha uma característica tremenda: ele tinha a visão de Deus sobre ele. Todo servo de Deus, crente do Senhor Jesus, ele tem que ter visão de Deus. Visão de Deus significa não olhar para a circunstância, significa olhar para a projeção vindoura, futura, profética, milagres que vão acontecer lá na frente. E que às vezes, por não termos visão, nós perdemos a oportunidade de chegar aonde devíamos chegar. Neemias tinha visão. Neemias, ele tinha uma visão extraordinária, que a Bíblia nos mostra isso de forma muito clara. No capítulo 2, no verso de número 5, olha o que diz a Bíblia. Olha o que a palavra dizia: então disse o rei, olha ele dizendo para o rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu edifique.
Então o rei me disse, estando ainda a rainha sentado junto a ele, quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? Olha o rei perguntando para ele, quanto tempo vai demorar isso? Aleluia! Quanto tempo vai demorar esta obra? E aprove o rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Amados, ele deve dizer, o rei, eu não sei muito bem, talvez esse período, eu não sei como é que está lá, pelo que me falaram, mas mais ou menos esse tempo. Ele apontou um tempo, ele disse um período, deduzindo, imaginando quanto tempo demoraria para reconstruir. E o rei diz, pode ir. Aquele homem, ele sai de um palácio, vivendo a vida de um copeiro, mas ele sai já com uma unção sobre ele. Um copeiro agora está vivendo a unção de construtor. O copeiro agora está vivendo a unção daquele que vai restaurar, que vai pôr a mão na massa. Ele não saiu daqui dizendo, olha, eu sou copeiro, chegando lá, eu vou levantar, eu vou ver quem é que pode fazer. Não, ele já foi na função, disse, escute uma coisa, rei, eu vou precisar de madeiras, eu vou precisar disso. E quando ele mandava a carta para o rei ia enviando para ele os seus recursos, as necessidades. Eu vou precisar de cimento, eu vou precisar de pedra, de cal, eu vou precisar disso, daquilo, dessa ferramenta, colher de pedreiro, eu vou precisar de uma bitoneira, eu vou precisar disso, daquilo. Quer dizer, aquele que sai como copeiro, ele já vai na unção de construtor. Eu vou dizer uma coisa, meu irmão, quando eu e você entendemos que temos o chamado de Deus, não existe uma posição única que fomos chamados para estar. Aí eu fui chamado para cantar, aí eu fui chamado para pregar. Não, você foi chamado para edificar a obra do Senhor aonde você estiver. Se você hoje está como copeiro, amanhã tu pode ser um construtor. Se você está como construtor, amanhã tu pode ser um copeiro. Deus quer te usar para que a obra dele seja edificada na terra. Algumas pessoas, olha, não me toque, não rela em mim, porque aqui nós não temos isso, né? Isso aqui é só em outra igreja, porque eu sou levita, eu sou não sei o que. O levita era o povo mais simples, mais humilde e mais precário que existia nas tribos. O cara fala levita pensando que levita é alguma coisa além de alguma coisa. Não fala muito comigo não, porque eu sou ministro. A palavra ministro significa servo. Eu não estou entendendo o que a pessoa pensou, como achou que ia pensar e deixar de pensar, que quando ela virasse ministro, ela ia ser melhor que os outros. Eu vou dizer, meu irmão, se você quer ser pastor, se você quer ser papa, e você quer ser quem for apóstolo, bispo, Jesus era servo, quem é ministro é servo, fomos chamados para servir. E Neemias está dizendo, há um povo lá necessitando que eu venha servir, e eu vou pôr a mão na massa, eu vou pôr a mão na massa. Deus quer levantar construtores como Neemias, Deus quer levantar pessoas para pôr a mão na massa e dizer, eu estou cansado, mas eu estou aqui tranquilo, já passei por essa fase. Diz o Senhor, não, é tempo de arregaçar manga e dizer, Deus, eu vou reerguer os muros que estão destruídos, eu vou edificar aquilo que está destruído para a glória de Deus. Precisamos entender. Aquele homem que tinha uma função de copeiro, agora estava ousadamente acreditando plenamente que ele era um grande construtor. Algumas pessoas que estão empurrando a sua responsabilidade, talvez por dizerem, olha, o meu papel em casa aqui é esse, meu papel aqui na obra de Deus é esse, meu papel aqui na empresa é esse. Neemias, ele entendeu que o papel do servo de Deus é servir o reino de Deus, é edificar muros. Ele sabia que aquela cidade, Jerusalém, Judá, onde estava destruída, arrebentada, uma cidade que não tem muros, é uma cidade desprovida de segurança, é uma cidade onde todo mundo vem, entra, saqueia, rouba e vai embora. Aquele povo agora era um povo roubado. Aquele povo, ele era um povo enganado, porque por mais que eles tentavam se recuperar, não tinham muros, não tinham portas. Cidade que não tem portas e muros
São cidades que estão vulneráveis a Satanás, ao ladrão, ao roubo, ao engano. Elas não conseguem prosperar. Há muitas pessoas que, se eu e você pararmos para identificarmos espiritualmente, Deus nos dará visão como Neemias, e chorar por essas pessoas e perceber que existem muita Jerusalém desprovida de muros. Existem muitos cristãos que estão desprovidos de segurança. Existem muitos cristãos que estão desprovidos de portas, de entradas, que não sabem aonde é a entrada ou é a saída, porque perderam todas as suas referências, perderam as suas direções. Há muitos judás que estão representando como povo de Deus, crente na igreja, que não consegue sair do lugar. Ela ora hoje, amanhã está tudo quebrado, arrebentado, perdido, porque quando ela tenta recuperar um bem, quando ela vai olhar já não tem mais, porque não tem muros, não tem proteções, não tem coberturas espirituais, não tem proventos de cuidado, não existe livramento, não existe segurança. Neemias estava num palácio seguro, mas ele sabia que o povo dele não estava seguro. Quando eu e você temos um coração de servo, nós não podemos estar bem quando só nós estamos bem. Nós não podemos estar felizes quando só nossa casa está tudo bem. Nós não podemos estar alegres quando só minha família ou algumas pessoas que eu conheço estão vivendo o evangelho na sua plenitude. Não. Como Neemias, que somos copeiros do rei, chamados para servir o reino, nós temos que se preocupar quando enxergamos na fé outros irmãos que estão com as suas casas assoladas, com seus casamentos rompidos, com as suas vidas destruídas, onde Satanás está entrando. E nós temos que se levantarmos como Neemias e dizer: eu não posso aceitar Judás, Jerusaléns desprovidas de segurança. E o que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso me levantar como Neemias, para erguer muros de oração, para erguer muros de profecia, para erguer muros e trazer pessoas para serem protegidas, providas, para que um governo seja estabelecido onde não tem mais governo. Aquele povo já não tinha mais liderança, já não havia mais governo, já não havia mais sentido, eles não tinham senso, não sabiam o que era entrada, o que era saída, o que era em cima, o que era embaixo, estava tudo queimado, tudo arrebentado. Eu vou dizer uma coisa, mas Neemias, mesmo estando no conforto, com o coração de servo, ele entende que isso é responsabilidade dele, porque quem tem coração de servo, ele não pode se alegrar vendo outras pessoas morrendo na fé, ele não pode se alegrar vendo outras pessoas sendo dissipadas e enganadas por Satanás. Por quê? Porque então deram legalidade um período, e por esse pecado eles estão sofrendo as consequências. Neemias disse: eu sei que nós pecamos. Ele se inclui na oração e diz: eu sei que nossos pais e nós pecamos, e por isso sofremos essa sanção, esta provação, e por isso foi destruída Jerusalém, e por isso está assim Judá, está toda arrebentada, está toda destruída, por isso que aconteceu isso. Nós precisamos nos erguer, nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos posicionar. Amados, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos entender que, como Neemias, que o Senhor nos ergueu e nos levantou, nós precisamos sair do conforto e entender que fomos chamados para subir em cima dos muros e edificar muros para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Nós precisamos identificar isso, e nós precisamos nos posicionar dessa forma, e não ficar vendo acontecer, e não ficar vendo as coisas passarem diante dos nossos olhos, e olha, vendo acontecer e deixar acontecer. Olha que legal que está acontecendo, bacana. Não, Deus hoje manda dizer para você: você foi chamado, levante a sua mão assim, você foi chamado para fazer acontecer. O seu nome vai estar firmado naquilo que você vai começar a gerar. Você não só vai ver, você vai fazer acontecer. E Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar a sua história, Deus vai usar a sua família, Deus vai usar a tua casa, Deus vai usar você para você fazer acontecer no nome de Jesus Cristo. Cadê os Neemias aqui? Levante sua mão em nome de Jesus.
Neemias diz: pode me enviar, pode me enviar. Neemias faz como fez Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sabe o que ele está dizendo? Algumas pessoas estão procurando para ver se podem apresentar. Olha, pastor, conta comigo. Não, chama o fulano lá para ver se ele pode fazer. Pastor, chama o fulano lá para ver se ele pode fazer. Eu vou dizer uma coisa: se outra pessoa fazer, quem vai ser o fazedor da história vai ser o outro, não vai ser você. Você vai ser o que vai ver fazer, mas quem faz é aquele que levanta para fazer. Aí eu quero fazer a diferença. Fazer a diferença não é mandando o outro fazer, não. Fazer a diferença é você assumir a tua responsabilidade e dizer: Deus, pode contar comigo, porque eu vou me aperfeiçoar. Eu não sei, pastor, peraí, pastor, eu não sei mexer com isso, pastor. Pastor, eu não sei fazer isso. Irmão, eu não sei fazer aquilo. Eu não sei mexer com som. Eu não sei mexer com planta. Eu não sei mexer com aquilo. Imagina Deus chamando Noé. Diz: Noé, tu vai construir uma arca. Senhor, eu não vou construir nada. Meu negócio é mexer com planta. Eu não sei mexer com madeira. Nunca fui carpinteiro. Nunca fui marceneiro. Eu não sei nem o que é madeira. Que tipo de madeira o Senhor está dizendo? Escute uma coisa: eu só quero saber se eu posso contar com você. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Então diz: se prepara, Noé, porque tu vai fazer a diferença. Se prepara, porque tu vai fazer a diferença. Deus não perguntou as habilidades, Deus perguntou a predisposição. Deus não quer saber se você sabe, Deus quer saber se está disposto a fazer. Neemias diz, chorando: envia-me a mim. Dá até a impressão que o cargo dele, o ofício dele é pedreiro, profissional, construtor desde a sua mais tenra idade. Quem tem Jesus e ousadia no coração não enxerga dificuldade na sua frente. O Senhor manda dizer para você: talvez o que você está olhando se diz: eu não sei como que eu vou fazer. Mas o Senhor diz: você vai fazer no nome de Jesus. Porque o Senhor será o teu Deus em que te fortalecerá. É Ele que dará a direção. É Ele que vai enviar os recursos. É o Rei que vai enviar os recursos para você. É o Rei que vai enviar a provisão para você. É o Rei que vai enviar o que for necessário para você. E pode se preparar, que não vai ser qualquer murinho, não. Vai ser uma muralha poderosa, onde o Senhor vai guardar essa cidade. Aplauda Ele. Olha para o seu irmão e diga: você quer deixar acontecer? Diga: você quer impedir que aconteça? Você vai se espantar quando aconteceu? Ou você vai fazer acontecer? Porque tem gente que vai querer fazer tudo para não acontecer. Tem outras que vai ver que aconteceu e vai dizer: eu não fiz parte. Mas que vai acontecer, vai. Tem uns que vão ficar olhando acontecer. Tem uns que não quer que aconteça. Os que vão ficar vendo e os que vão fazer acontecer. Quem vai fazer acontecer, levanta a sua mão em nome de Jesus. Pastor, tem trabalho? Muito. É difícil? É só o começo. Só que se eu e você entender que fomos chamados para erguer para a glória de Deus, Deus vai dar todas as ferramentas necessárias para que a glória e a obra dele aconteça na terra em nome de Jesus. Olha para o seu irmão e diga assim: se prepara, copeiro. De copeiro, Deus está mudando o teu cargo hoje. Diga para ele: você é construtor. Cadê os copeiros construtores aqui? Dá um glória a Deus aí, irmãos. Ele é um copeiro, cargo de confiança. Tem uma especialidade. Não tem um curso profissionalizante. Tinha confiança. Pela confiança que o Rei tem em você, Deus vai te fazer um grande construtor na terra.
Tu vai construir a tua casa, tu vai construir a tua família, tu vai construir na canto remanasse calamai, tu vai construir e edificar palácios para a glória de Deus, tu vai edificar muralhas de proteção, de oração, de intercessão, de proteção, tu vai edificar arcas na sua casa, tu vai edificar altares diante da presença de Deus, tu vai ser um edificador de Deus. O Senhor está erguendo construtores, o Senhor está levantando homens e mulheres para fazer a diferença. Perceba que a predisposição a se dispor de dizer: eis-me aqui, faz eu e você, nos tornar de um copeiro para um grande construtor. Ele não sabia, mas ele se dispôs. Quando ele estava lá trabalhando no muro, na metade do muro apareceu Sanbalate, Tobias, Gesem, endemoniados, com conversa fiada, dizendo: vem cá, no meio da obra lá vem Satanás levantar e dizer: escute uma coisa, diga para ele parar um pouquinho e vir conversar aqui. Neemias disse: fala para eles que eu não vou parar no meio da obra não. Satanás quer te parar no meio da obra, mas se você está focado em viver para Deus, eu vou dizer: continua, porque a obra é grande, e a glória de Deus é maior sobre a tua história. Olha para o seu irmão e diga: muitos vão te interromper no meio da obra, mas tu vai mandar dizer para eles: daqui eu não desço, daqui ninguém me tira. Diga: eu só saio daqui com o muro construído. Olhe para mim aqui, queridos. O diabo sabe que muitos de nós, olhe para mim, por favor, preste atenção aqui. O diabo sabe que muitos de nós estamos edificando coisas em nossas vidas espirituais, no casamento, no ministério. Você está lá: eu vou decidir, eu vou valorizar meu casamento, eu vou honrar minha esposa, eu vou honrar meu marido, eu vou honrar os meus filhos. Aí você começou a colocar cimento lá. Eu vou mudar minha atitude em casa, e você começa a levantar a muretinho do conserto conjugal, a muretinho do conserto conjugal. Lá vai você rebocando, cimentando no terceiro tijolo. Aí você fala, aí o diabo vem em uma situação, aí a mulher queima o bife, aí você fala: sangue do Calvário. Aí você pede para fazer uma coisa, acontece outra. Aí vai lá, usa a sua escova de dente. Aí você vai lá e fala: cadê minha camisa, que não passou do jeito que eu queria? Aí a outra olha, e o outro olha e já fala: cai capeta, misericórdia. Aí você já começa: acho que eu vou derrubar esse muro, acho que eu vou quebrar esse muro. É logo chutando ele, não vou continuar não. Aí o Espírito Santo lembra que existe um projeto, tu tem que estar focado no projeto, continua construindo. Aí você fala: tá bom, Satanás, está repreendido, é o diabo. Aí o capeta fala para a mulher fala para o capeta fala para o Satanás. Aí fala: acho que não vou para a igreja, porque sabe o que acontece? Aconteceu isso, aquilo. Aí Deus fala para um, para outro, fala: irmão, vigia, você está construindo um muro, eles querem tirar você do foco. Aí você fala: é verdade. Você vai lá, põe mais 2 tijolos, mais 3, mais 4. Aí você ceboca um pouco mais. Aí lá vem o filho, já vem com o filho com matéria, com conversa do cão também, mostrando para você vídeo, querendo dançar a música do mundo. Aí você vai se perturbar e dizer: sangue de Jesus, já vai perder a bênção. Aí você fala: Senhor, tem misericórdia, eu estou edificando o muro, eu vou para o culto hoje não, estou me dando até dor de cabeça, eu acho que não é para mim ir para o culto, meu irmão. Vou dizer: aí você vai: eu vou para o culto, porque eu estou entendendo que eu estou construindo o muro. Aí você vai para o culto, e você vem para a reunião, aí tu está chegando na metade, meu irmão. Aí o diabo fala: manda todo mundo agora, vai lá, Sanbalate, Tobias, faz eles parar, porque eles estão quase concluindo o projeto da muralha, e se eles levantar o muro da oração, ninguém mais entra lá dentro, ninguém toca mais lá, ninguém mais pode acessar. Aí lá vai eles dizer: escute uma coisa, deixa eu te contar um negócio, vem cá conversar, vem cá, vou te falar algo interessante para você. Mas Neemias, focado no projeto, sabendo que foi chamado para fazer a vontade de Deus, percebe que a voz é do diabo e diz: escute, diga para eles que eu não desço do meio dessa obra até que eu conclua ela. E ele continua rebocando, e ele continua cimentando. Eu vou dizer: tu está construindo a edificação da tua casa, tu está construindo a edificação financeira, familiar, ministerial. O Senhor está dizendo: continue edificador, continue construtor, continue, porque Deus é contigo. Alabashorekandaramarahassuri. Há quantos momentos e fases na nossa vida nós estamos fazendo construções, e fizemos construções,
e construímos arcas. Mas eu quero te levar você a pensar nesta reflexão profética e real. Quantas arcas, como Noé construiu a arca e foi até o final e concluiu como Deus ordenou, quantas arcas estão pela metade abandonadas? Quantas obras foram interrompidas? Preste atenção, porque não teve mais recurso para concluir. Por que, pastor, não tive mais recurso para concluir? Porque Neemias, ele construiu o muro, porque o rei enviava cartas para enviar recursos. Neemias construía porque tinha a bênção do rei. O rei enviava cartas e os outros governantes liberavam madeiras, liberavam tijolos, liberavam cimentos. Se Neemias sai do foco e perde a visão, o rei não envia mais recurso. Falta recurso para continuar a obra interrompida. Há muito crente que faltou recurso, porque a tua comunicação com o rei acabou faz tempo. Porque quando houver comunicação com o rei, tem recurso chegando. Acabou a comunicação com o rei, acabou o recurso. Obra fica pela metade. Tem muita gente com várias obras pela metade. Eu ia fazer isso para Deus, está lá largado. Eu ia ter esse ministério para Deus, começou, abandonou. Eu ia fazer por quê? Porque teve dificuldade, porque apareceu Sambalate, Tobias e Gesem no meio do caminho. Há muitas pessoas pararam, sabe, de verdade, eu não fui chamado para ser construtor nem edificador, não. O meu negócio é ser mesmo copeiro, o meu negócio é ser copeiro. Esse negócio de edificar não é comigo, não é fácil, está sendo difícil, muita gente interrompendo, está dificuldade do material, está difícil isso, difícil aquilo, e você interrompe. Mas eu vou dizer uma coisa, é isso que o diabo quer, porque cidade que não tem proteção tem acesso de Satanás. Quando você conclui a obra que é necessária e que é a obra que traz proteção e cobertura e cuidado contra as nossas casas, o diabo vai fazer de tudo para você derrubar, para você interromper, para você parar no meio. Por que no meio? Porque no meio muitas pessoas no começo, ela está com gás do começo. Olha, eu vou para cima, vamos fazer, pastor, vamos arrebentar, vamos fazer a festa, vamos fazer acontecer, vamos decorar, conta comigo, vamos alugar, vamos comprar, vamos pintar. Depois que aconteceu, aí vai um ano, não vou, não sei o que isso aqui acontece, eu tenho um problema lá em casa. Mas quem é que não tem problema em casa? Quem é que não passa por luto? O próprio Jesus diz, eu também passei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor. Ele está dizendo, no mundo tereis aflições, sim, tu vai ter diversidade, sim, tu vai ter prova, sim, mas tu precisa ter predisposição e dizer, Deus, eu vou para cima do muro, eu vou para cima do muro. Neemias, ele sai para fazer algo que não sabia fazer. Neemias sai sem recursos que não tinha para construir, mas Neemias sai com a bênção do rei. Quando eu e você temos a bênção do rei, nós temos tudo o que nós precisamos. O rei, ele quer mandar aquilo que você precisa nessa noite. O que é que falta para continuar a construção da tua casa? O que é que falta para continuar a construção do teu casamento? O que é que falta para continuar a construção do seu trabalho? O que é que falta para continuar a construção da sua vida financeira? O que é que falta para terminar a construção do seu trabalho, da sua família, do relacionamento, do ministério? O Senhor está dizendo, mande a carta. Antes mandava carta, era um pedido, é a oração. Levante a tua voz e diga, rei, está faltando isso lá em casa, está faltando isso. O rei está dizendo, então se prepara, porque eu vou enviar o recurso necessário para você concluir a obra. Eu vou enviar aquilo que você precisa. Se você precisa de recurso do rei, o rei vai enviar, o rei vai enviar, o rei vai enviar. Pode crer. Se você nasceu para crer e nasceu para fazer, levanta a sua mão e diga, eu creio, eu creio. Rabacandala soria charabandai. Você vai vivenciar o extraordinário. Quando eu e você acreditamos no extraordinário de Deus, no recurso de Deus,
nós não percebemos ainda o que Deus vai fazer conosco, mas Deus só quer ver a nossa predisposição em servi-lo. Se o rei estivesse insatisfeito, ele era o primeiro a impedir que Neemias fosse. Se o rei estivesse insatisfeito, ele era o primeiro que ia impedir para que Neemias fosse. Mas ele não, ele diz: pode ir. Aquele homem que sai como copeiro, em sua predisposição, Deus levanta um edificador, um construtor. E aqueles que são chamados de Deus são chamados como edificadores do reino de Deus. Cadê os edificadores do reino de Deus? Levante sua mão assim. Quem foi chamado para edificar, levanta suas mãos, diga: eu fui chamado para edificar. Queridos, edificadores não são os que pisam. Edificadores são aqueles que erguem, são os que levantam. Os edificadores são os que fazem as bases, os alicerces, para que possa ser erguida qualquer obra. Deus está levantando edificadores aqui hoje. O que Neemias não imaginava, e Neemias nem teve essa intenção. Neemias foi preocupado com o seu povo. Neemias estava numa condição confortável. Neemias estava dentro do palácio. Mas quem tem um coração de um edificador não consegue se sentir bem se só ele está bem. Ele só fica bem se ele e todos os demais estão bem. Neemias tem a visão de corpo de Cristo, porque a Bíblia diz: se o dedão do pé está ruim, o corpo todo sofre. Se há um órgão, algum membro do corpo ferido, todo o corpo padece, diz a Bíblia. Neemias está triste porque parte do seu corpo não está bem. Olha que tremendo. Neemias não sabia, mas ele se predispôs a levantar, a erguer, e neste trajeto o Senhor o faz um edificador. Um cara em que em nenhum momento da Bíblia a gente enxerga ele mexendo com tijolo, com massa, com cimento, a não ser o momento que ele se dispôs a erguer a cidade dos seus pais. Ele pensava que ia lá erguer uma cidade, ia levantar a cidade, ia vir embora. Mas ele não sabia que Deus faria dele um homem, não só aquele que deixou de ser o copeiro a um edificador, mas agora governador daquela cidade. Deus está dizendo: quando você se preocupa com os outros, Deus pega você de copeiro, te faz edificador e te leva governador. A unção de Deus hoje sobre a sua vida, que faz parte da construção do sobrenatural de Deus sobre a sua história. Deus está vendo lá na frente e diz: tu não vai ser só o pedreiro não, tu vai ser o governador dessa cidade em que você acreditou. Você vai ser o governador dessa cidade em que você pôs a mão na massa. Tu vai ser o governador deste lugar em que ninguém mais acreditava. Tu vai reinar e governar aonde ninguém mais conseguiu enxergar possibilidade. Deus está dizendo: se prepara, porque aqueles que viram a sua casa assolada, a sua vida assolada, a sua vida destruída, a sua casa arrebentada, eles vão ver o governo de Deus sendo restabelecido, porque Deus está levantando governadores neste lugar. Deus está erguendo governadores para a glória dele. Ele está erguendo esses governadores. Aqui estão, estes homens aqui estão, aqueles que passaram pelo processo, porque eles entendem de reino, eles entendem de palácio, mas Deus só exalta aquele que serve, aquele que serviu o seu rei. Deus iria fazer dele um governante. Deus está dizendo: aquilo que você planta é aquilo que você colhe, aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Neemias era um exímio copeiro, mas agora Deus levantaria como governador de Jerusalém, como governador. O Senhor está erguendo homens e mulheres para governar em nome de Jesus.
Algumas pessoas diziam para ele: eu já sabia a sua intenção, Neemias. Tu saiu com esse intuito no coração. Tu quis sair como político diante deles. Olha que coisa tremenda. Olha o que o diabo vai fazer. Poderiam até dizer isso para ele. E até poderia ser uma verdade alguém falar isso. Mas eu vou dizer uma coisa: tu quer governar? Põe a mão no muro. Tu quer governar? Pega no tijolo. Este é o segredo de quem quer governar. Ele não foi um governante erguido simplesmente porque enxergou algo pronto. Ele foi erguido em levantar algo que não existia mais. Tem gente que quer liderar, tem gente que quer governar, mas não quer fazer parte do processo de construção da obra. Deus está levantando hoje pessoas dispostas a trabalhar, porque Deus vai levantar governos na sua vida em nome de Jesus. Deus vai fazer isso, porque este Deus em que nós confiamos é o Deus que transforma a minha história em um estado e coloca eu e você para o extraordinário, que é o que Ele preparou para nós. Sabe por quê? Porque você não só ficou vendo, você não só viu acontecer, mas você se levantou para fazer acontecer. Com seus olhos fechados, eu quero que você reflita. Eu quero que você pense. O que é que Deus está falando hoje? E que você medite nesta revelação de Deus, em que alguém jamais na sua cabeça pensou que seria erguido um governador, mas que não acreditou em algo pronto, mas que se dispôs a fazer algo para a glória de Deus. Porque antes de construir, ele foi tirar os entulhos. Antes de construir, ele foi arrancar o que não prestava. Aquela cidade já ninguém acreditava mais. Aquele lugar já ninguém acreditava mais. Deus está dizendo: talvez a sua vida está marcada por pessoas que não acreditam mais. Talvez a sua história é de pessoas que olham para você e dizem: não tem como, ali não tem jeito, ali é só entulho, ali é só sujeira, ali é só coisa que não presta. Mas eu vou dizer: ainda existe um Deus que acredita nesta cidade, ainda existe um Deus que acredita em você, ainda existe um Deus que acredita no seu lado, ainda existe um Deus que acredita na possibilidade. Se prepara para você viver o extraordinário, porque numa viagem de uma predisposição de fazer a obra, Deus se predispôs a levantar um homem para governar aquele lugar. Ele foi ali para servir, ele foi para ser copeiro, mas aquele que tem coração de copeiro, Deus coloca coração de governante. Porque Deus pega aquele que está para servir e faz isso: se prepara porque eu vou te honrar, se prepara porque eu vou te exaltar, se prepara porque eu vou fazer milagres. Com seus olhos fechados, em nome de Jesus, o Senhor, Ele manda dizer para você: só pensa em uma coisa, em fazer. Só pensa em uma coisa, em fazer para a glória de Deus. Porque o resto, Deus vai fazer para que você viva o extraordinário. O próprio Deus vai te erguer, o próprio Deus vai te levantar, o próprio Deus vai te honrar, porque Ele sabe que a intenção do seu coração é servir, Ele sabe que a intenção do seu coração é abençoar, Ele sabe que a intenção do seu coração é você se preocupar com os menos favorecidos. E o Senhor te honrará. Você foi chamado para edificar, você foi chamado para servir, mas você foi chamado também para governar, diz o Senhor. Se você crê no nome de Jesus Cristo, fique em pé no seu lugar e diga: Deus, eu fui chamado para servir, fui chamado para edificar, mas eu também fui chamado para governar, porque tudo isso é para a tua glória, Senhor. Tudo isso é para a tua glória, Senhor.
Entrega para Ele a sua família, entrega para Ele as obras que foram inacabadas, entrega para Ele as obras que você deixou abandonada, entrega para Ele o seu relacionamento, entrega para Ele a sua comunhão com Deus, entrega para Ele a sua vida de devocional, de busca da palavra, que está abandonada, que está largada. Entrega para Ele o seu casamento, a sua família, o seu ministério, a sua empresa, o seu negócio. Entrega para Ele e diz: Deus, eu quero te servir por excelência, eu quero te servir, Senhor, eu quero te adorar, Deus. Entrega para Ele. Entrega para Ele. Entrega para Ele. Ponha no altar. Amém? Queridos, eu quero testificar ao Senhor e agradecer a Ele por duas grandes bênçãos que Ele tem nos dado. Eu contei esse testemunho já na quarta-feira, porém alguns amados não estavam aqui, né? No domingo passado, quem esteve aqui, recebemos aí o grupo os motoqueiros Águias de Cristo, não é isso? E o pastor Roque, o grande servo do Senhor, ministrou uma palavra tremenda aqui. E ele no final fez uma oração, e eu estava tocando violão aqui no altar com o Ministério de Louvor. E nessa oração eu pedi a Deus para Deus me curar. Eu falei: Deus, visita. Creio que a maioria sabe que eu fiz uma cirurgia no braço há 2 anos, e o meu braço direito estava com fibrose. E a fibrose é uma camada de nervo que nasce no osso, e o meu braço não subia. Alguns irmãos lembram disso? Sim? Lembra que só ia até aqui? Eu era meio que manco do braço, né? E para a glória do Senhor Jesus, enquanto eu tocava o violão ali, muitas vezes parando por causa da dor no ombro, eu fechei os olhos enquanto ele orava no final, e fui pedindo a Deus ali a cura. E para a glória do Senhor Jesus, olha o que aconteceu. O meu braço só ia até aqui, metade. E olha o que aconteceu. Você pode glorificar a Deus? Deus está nesse lugar, eu tenho certeza disso. Muitos sabem que eu cheguei aqui há uns 8, 10 meses atrás com a vida arrebentada. Não vou nem entrar em detalhes. Aí quando falar depois de arrebentada, não sei qual é a palavra, né? Que vem depois, né? Em todos os sentidos. E Deus assim tem feito milagre em minha vida. Posso falar outro, pastor? Rapidinho. O pastor me deu só 40 minutos, tá, pessoal? Para te contar as bênçãos que tem acontecendo, né? Então vamos lá. Amados, eu fiquei muito feliz porque isso para mim não tem preço, vale mais do que dinheiro, a cura do meu braço. Porque o meu braço, ele estava, vamos dizer, inutilizável, né? Não conseguia mexer para quase nada. E assim o Senhor, continuando os milagres, eu fiz um propósito com Deus no início desse mês. Eu fiz um propósito com o Senhor Jesus, para a glória de Deus. E amém. Para a glória de Deus, perdão, amados. E eu fiz um propósito com o Senhor na parte do dízimo, né? Vou ser bem sincero com os amados, né? Muitas vezes a gente recebe um pouco salário, e a gente como ser humano, a gente pensa primeiro em quê? Pagar as contas, independente de grau de unção, do que você é na casa do Senhor. A gente acaba pensando: eu vou pagar apenas contas, se sobrar eu dou o dízimo. Eu fiz isso muitas vezes, não vou ser hipócrita e falar que não. Estava fazendo isso muitas vezes. A minha esposa reclamava: amor, tem que dar o dízimo. Amor, eu vou dar. Aí dava, se sobrava. Nossa, mas você é crente há 20 anos. Não importa qual o tempo a qual eu sou cristão, você é cristão. Nós, na nossa humanidade, a gente falha nesse aspecto, em tentar priorizar essas coisas pessoais, as contas. Porém a Bíblia fala que o dízimo é o quê? Primícia. Nós aprendemos com os nossos pastores aqui, primícia. Esse mês eu fiz isso. Recebi o meu salário e disse: Deus, eu tirando sim ou não vou saldar todas as minhas contas. Primeiro é o do Senhor. Separei o dízimo no dia que recebi, entreguei no altar do Senhor Jesus. O mês acabou hoje, eu vendi 20% a mais que o mês passado na minha empresa. Consegui passar o limite a qual eu tinha, estava travado no certo limite. Para a glória de Deus, alcancei. E isso tem mais um testemunho, tá? E no meio de todas essas bênçãos que Deus tem dado, eu estava orando ao Senhor, pedindo para trocar de carro. Na terça-feira eu fui lá no próximo aeroporto, conheci uma irmã em uma casa. Nunca vi a irmã. A irmã, quando eu fui saindo da casa, eu fiz uma oração. Ela olhou para mim na porta da casa e disse: irmão, jovem, Deus me mostra que tem te dado muitos livramentos.
e você tem feito uma oração, e Deus tem ouvido e manda te dizer, estende as mãos, eu estendi, Deus manda te dizer que você vai trocar de carro, terça-feira, e quarta-feira eu recebi isso aqui, ó. Você pode glorificar a Deus? Deus tem sido fiel, ainda que que nós não sejamos fiéis. Quarta-feira Deus me deu uma grande bênção, eu nem esperava, amados. Eu me lembro quando eu tinha um golzinho 99 velho, eu fui no chaveiro para tentar mandar fazer a chave canivete, que eu achava bonita. E Deus me deu um carro com a chave canivete. Os pastores irão ungir em nome de Jesus estarem fora. E eu estou muito feliz, muito contente. Sabe por quê, amados? Não pelo valor, mas porque eu sei que eu estou debaixo, coberto de orações. Eu estou coberto pela liderança dos nossos pastores. E mesmo que muitas vezes aquilo que eles me aconselham a fazer, não vou fazer não, porque o meu eu não quero fazer, eu faço pela direção a qual Deus tem dado aos nossos líderes. E isso tem me dado um resultado que, meu Deus do céu, eu só posso agradecer a Deus por estar nesse ministério. Que Deus tenha usado nossos líderes e honrado nossas vidas. Deus abençoe.